Graça e paz, queridos irmãos, meus amados, que estão conosco nesse projeto de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, 19 e 20 de Juízes, né? Estamos finalizando este segundo livro histórico e amanhã nós vamos finalizar ele entrando no terceiro livro histórico, que é o de Ruth, uma mulher virtuosa, consagrada e que cumpriu os mandamentos de Deus, e por isso ela foi honrada pelo Senhor, sendo bisavó do rei Davi. Amém? Então nós vamos ler hoje o capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. Enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado, nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos e irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Criate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Criate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram lá para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco. E ser-nos por pai sacerdote é ter melhor que ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel.
Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o éfode e os terafins, e a imagem de escultura entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram os meninos e o gado e a bagagem, puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote e vos fostes, que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lance sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao 4º dia, pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar lá aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já à tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos abaldados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor: não nos retiremos
a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais ao seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que o homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fica ao meu cargo, então somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e levando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem senhor da casa saiu a eles, disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos, porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Capítulo 20. Os israelitas vigam o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violentaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, daqui a vossa palavra e conselho. Daí aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou
como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000 e 1000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Beá, de que se contaram 600 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram seus homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte eles saíram ao encontro fora de Gibeá e a derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram. Estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor porquanto a arca do conselho de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel o terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém, eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E vieram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas,
porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada remeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30.000 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam, puseram a fogo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós finalizamos hoje a leitura do 18, 19 e 20 do livro de Juízes. Amanhã nós vamos finalizar lendo o capítulo 21 e entrando no capítulo 1 e 2 de Ruth, né? Uma mulher virtuosa, consagrada e que foi temente a Deus, e por causa disso ela foi honrada pelo Senhor, sendo, né, bisavó do rei Davi, amém? Daquele de quem viria o Salvador, né? Do trono de Davi, amém? Nós vamos finalizar aqui orando, agradecendo ao Senhor por mais esta bênção e vitória de estarmos diante da palavra dele, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz termos uma consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que Deus deseja de mim e deseja de você, para que você cresça para a salvação, né? Para que você dê frutos justos de arrependimento, né? Você que já reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador da tua vida, que você possa exercitar e desenvolver a tua salvação com temor e tremor, amém? E com isso você amontoará brasas sobre a tua cabeça, né? Nós vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós chegamos diante do Senhor em espírito, em verdade, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue eterno, sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, Senhor. Mediante a fé nele, nos tornamos filhos de Deus, nós que cremos em o nome dele, agora somos, né, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, reis e sacerdotes, nação santa, raça eleita e propriedade exclusiva do Senhor, meu Pai. Diante disso, nós estamos nos apropriando de todos os benefícios da cruz do Calvário, Senhor, de tudo aquilo que foi conquistado, que é nosso direito, é nossa herança, meu Pai. Nós tomamos posse em nome de Jesus, de toda cura, de toda libertação, de todo livramento que o Senhor já nos deu do poder do mal, das trevas, da morte, do pecado. O Senhor nos libertou com mão poderosa, Senhor, e nos tirou, Senhor, meu Deus querido, Deus amado, das garras do diabo,
e seus demônios, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, graças te damos neste dia, por mais um dia que nós teremos de bênção, de vitória diante do Senhor, diante daquilo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar. Nós declaramos a vitória, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos por todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus, continue firme, continue no caminho do Senhor, continue glorificando a Ele, adorando a Ele em espírito, em verdade. Continue firme no caminho do Senhor para a Nova Jerusalém, a cidade santa preparada para todo aquele que vencer. Amém? Haverá um galardão, haverá uma coroa de vida eterna, haverá uma recompensa para aqueles que chegarem até o fim da lida, até o fim da jornada, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um. Amém? Por isso, não desfaleça da tua fé, do teu amor e da tua esperança. Fiel ao Senhor que prometeu e vos confortará e vos guardará do maligno. Amém? Graça e paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.